noite. Boa noite. Vamos iniciar a nossa nesta quarta-feira à noite, fazendo a abertura. Pedindo permissão do mentor da casa, Eurico, esforçando a sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é bem necessário que resolva nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, vamos iniciar a atividade esta quarta-feira à noite. Nossa irmã Maria de Lourdes da Rondinha vai fazer a explanação, nossa irmã Roberta a leitura do Evangelho, e a irmã Maria de Lourdes também vai fazer a irradiação para os lares. Boa noite. Boa noite. Nossa leitura do Evangelho é o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. É certo que, tomada no sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências. Numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos por podermos estar aqui. Agradecemos a Deus por podermos estar aqui. E a nossa boa vontade, que às vezes é um pouco reticente, a gente não gosta muito de sair de casa, né? E como hoje está bonzinho para se dormir mais cedo. Mas não é possível. E sempre que a gente vem, mesmo que a gente vem assim, não está assim muito entusiasmado para vir, depois que a gente entra aqui parece que dá um ânimo, né? Então a gente se lembra, eu me lembro que quando a gente começou no Espiritismo, os diretores da casa que a gente trabalhava sempre nos lembravam: quando vocês saem de casa, se não antes já, mas quando saem de casa, vocês vêm vindo pelas ruas, que às vezes a gente ia a pé, às vezes no carro, às vezes o carro estragava no meio do caminho, né? Se vocês trazem, às vezes, legiões de espíritos, de pessoas já falecidas, que vêm procurar auxílio. E o que nós somos? O que nós espíritas temos
digamos assim, especial, entre aspas, para eles virem conosco. Porque nós acreditamos que poderemos ser melhores, podemos, ao longo desta existência, das próximas que virão certamente, a gente pode se tornar melhor. E por isso, a gente caminhando pela rua, indo para o centro espírita, isso vale também para a igreja, para o templo, para a terreira, para qualquer religião, né? Porque a palavrinha religião justamente significa religação com Deus, né? Então não é só espírita, mas nós aqui estamos falando especificamente dos espíritas, né? Então a gente acaba sendo uma luzinha. Alguns, o Chico Xavier, Divaldo e outros, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, tantos, né, que fizeram muito, principalmente por fazerem a caridade, eram verdadeiras luzes, né, que iam agregando os espíritos sofredores, mesmo os obsidiados, mesmo os maus, mesmo que tentavam apagar aquela luz, aquela fé, aquela vontade de servir. Nós, Paulozinhos, a gente é menos, eu pensei, a gente é menos que uma chamazinha de uma vela. A gente é um fósforozinho aceso, qualquer coisa nos distrai, qualquer dificuldade nos revolta. Nós estamos indo. A gente às vezes apaga, risca de novo e a luzinha volta a brilhar. E a gente atrai os espíritos sofredores, aqueles que precisam, que procuram auxílio. Às vezes eles nem sabem, eles perambulam, feito mendigos de caridade, feito mendigos de uma luz pelas ruas, até na nossa casa. E aqui quero fazer um parêntese, a importância de fazermos o Evangelho no lar, que muitas vezes acontece que na família ninguém quer ficar lendo o Evangelho. O grupo não quer ficar lendo. Pega, já se tu acredita que ele pode ajudar na harmonia da casa, que é uma coisa difícil, pega, lê sozinho, de preferência em voz alta, não precisa ser gritado, né? Os espíritos captam pela nossa energia, pelo pensamento, né? E não esqueçamos que cada um de nós, e também mesmo os espíritos mais recalcitrantes, que nós gostamos de chamar de maus, que na verdade não são maus, na maioria das vezes são realmente necessitados, ignorantes do Evangelho de Jesus, ignorantes da bondade do Pai, né? Então, mesmo esses, eles estão mendigando, estão precisando que a gente se proponha a ajudá-los, pelo menos trazê-los até aqui. Então, feito esse introito, vamos então ver alguma coisa da fé que transporta montanhas, né? Esse capítulo é bastante extenso, não por ter muito escrito, mas porque ele explica muito, né? Ele vai a fundo no histórico, né? Então, eu anotei assim, algumas passagens para não ficar muito tarde. No segundo parágrafo que nosso irmão Roberto leu, eu gostaria de frisar de novo os dois tipos de fé. A fé vacilante, que nem Jesus xingou os discípulos, porque ele também sabia pegar firme, né? Ele disse assim: homens de pouca fé, até quando terei que vos suportar? Imagina Jesus dizendo isso, né? Até quando será que ele está nos suportando? Quantas existências já tivemos? O Pai nos criou uma vez. Nós temos uma vida, mas muitas existências, até chegarmos a um certo ponto de evolução, né? Então, aqui, a fé vacilante, da fé vacilante resulta incerteza e hesitação. Então, por isso que os apóstolos não conseguiram salvar, não conseguiram expulsar aquele demônio que diz que estava na criatura, no menino, jovem, que trouxe para eles. Não conseguiram. Por quê? Porque eles vacilavam. Será que nós, vendo um drama daqueles, a gente ia chegar assim:
em nome de Jesus, retira-te dessa criança, vamos dizer que fosse uma criança, que não explica muito, ser jovem. Nós teríamos essa fé, às vezes, será que ele vai me obedecer? Será que ele não vai sair do menino e vir para mim? Será que não vou levar ele para casa depois? Eu acho que todas essas coisas deviam de passar pela cabeça de Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, todos eles. Né? Judas, né, também. Judas foi um dos que mais amou Jesus, mas ele era tão ambicioso e queria tanto ver o poder, a grandeza de Jesus reconhecidos, que ele caiu no abismo dos que até hoje nós temos, né, aqueles que se perdem por causa da grande ambição, por causa de que querem muitas riquezas, esquecendo o lado espiritual. Mas que Judas, eu sempre gosto de fazer alguns parênteses, né? Ele diz que amava tanto Jesus que ele queria vê-lo resplandecer. E claro que naquele amor todo por ele, provavelmente ele também queria pisar naqueles judeus maléficos, os fariseus, os sacerdotes, né? E ele era um homem com um pouco mais de cultura. A maioria deles eram muito simples, eram pescadores, né? Não sei a profissão de cada um. O próprio Jesus era um calceteiro. Jesus mesmo fazia junto com São José. Isso é histórico, não estou inventando, não estou imaginando. Foi estudado e chegaram à conclusão, pelo tipo de vida que tinha em Nazaré, o pessoal do tempo de Jesus, que José não poderia ser só um carpinteiro, porque lá tinha muito poucas árvores. Então, os ricos mandavam vir do Líbano, né, que agora tem outros nomes, mandava vir de longe, né, para fazer móveis e tal, bancos, quartos, que eles mal tinham quartos, era mais comunitário, assim, onde as famílias ficavam. Não ia ter trabalho para eles, iam morrer de fome. Então, Jesus e José saíam a trabalhar nas ruas, né? Então, como é que eles sabem que Jesus... Pelo tipo de pessoas, pelo tipo de calçamento daquele tempo, que até hoje dura, né? Algumas cidades, o pessoal que viaja bastante, tem cidades, que eu sempre esqueço o nome, não sei porquê, que era para agradar Herodes, já naquele tempo. O Herodes era agradado pelos romanos e os romanos agradavam Herodes. Assim, eles ficavam naquela, assim, né, de panos quentes, como se diz. E Herodes mandava fazer cidades com o nome daquele romano que estivesse governando em Roma naquele momento. Herodes durou muito tempo, tanto o pai como depois o filho, né? Tem os dois Herodes. Um mandou matar os primogênitos judeus, de onde nos veio a Páscoa, né? Na noite de Páscoa, mandou matar os judeus, que ele não queria que saíssem de lá, porque eram os escravos deles. O outro mandou matar todas as criancinhas, entre as quais Jesus. Então, o filho de Herodes sanguinário era tão ou mais sanguinário que o pai. Mas dizem que era um grande arquiteto, né? Ele planejava cidades, até hoje existem ruínas, claro, cidades pelas ideias do Herodes. Era inteligentíssimo, não soube usar, né, a sua inteligência, seu espírito de criatividade e tal. Analisando essas cidades, analisando a arqueologia, né, como era naquele tempo Nazaré, Cafarnaum, tantas outras cidades, chegaram à conclusão que certamente José e Jesus também trabalhavam nos calçamentos dessas cidades, planejadas por Herodes para agradar os romanos. Depois, um romano chamado Pilatos, para agradar Herodes, os sacerdotes, os fariseus, mandou matar aquele judeu metido chamado Jesus. Né? Então era assim que eles pensavam. Eu tenho que agradar os judeus, o romano Pilatos. Eu tenho que agradar os judeus, eu tenho que mostrar para Roma que eu sou de pulso, que eles não vão fazer nenhuma revolução aqui enquanto eu estiver de governador. Então ele mandou matar aquele que mexia
com as ideias de democracia, a gente chama hoje, né? Daquelas pessoas, aquele que fazia eles olhar uns para os outros e ver todos somos iguais, todos somos irmãos. Não falam Jesus, né? Então é aquela coisa assim meio histórica, meio romântica, e chamou Barrabás e o povo escolheu. Mas antes disso, os grandes, os sacerdotes, certamente já tinham escolhido Jesus para matar, né? Foi só assim, como se diz, como é que se chama alguém que toma as culpas pelos outros? Testa de ferro. Testa de ferro? Isso era Rua de piranha. Herodes. Isso era o Herodes, né? Não, aquele que vai sofrer, né? Escolhe vamos matar isso. Um mártir? Bode expiatório. Não, eu chamo de bode, porque naquele tempo tinha muito bode, muita cabra por lá, né? Que os sacerdotes recebiam para o povo ter perdoado seus pecados e matavam alguns e os outros vendiam e botavam dinheiro no bolso. Né? Era assim. Infelizmente, hoje ainda acontece isso também. Tomara que na nossa casa espírita nunca aconteça. Que alguém venda. Olha o pessoal aí da biblioteca, vender livro e levar o dinheiro para mim. Principalmente eu sei que é promoção de R$5. Bom, pessoal, então a fé vacilante é aquela dos apóstolos, ainda naquele tempo, porque depois, Jesus estando com eles com Jesus, eles foram aprendendo, né? Tanto pregar e acreditar, eles também foram mortos, com exceção de João. Mas a fé robusta dá a perseverança. Essa seria, digamos assim, um segundo estágio, principalmente de Pedro, né? Ele sofreu muito, por causa, até foi falado aqui na Semana Espírita, o Pedro, foi escolhido por Jesus para ser aquele que tinha que manter aquela igreja, que nós chamávamos de igreja ainda, ele era muito questionado pelos outros, porque os apóstolos também eram judeus. E agora? Vamos olhar a Torá, vamos olhar o Antigo Testamento, obedecer os sacerdotes, ou vamos seguir Jesus que morreu? Ele ressuscitou, mas a dúvida ainda estava no coração deles. Mas aos poucos eles foram aprendendo, aquela fé vacilante foi se tornando robusta, como diz aqui. Da perseverança, a energia e os recursos que fazem-se vencem os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então, na quarta-feira de manhã, sempre gosto de lembrar, temos o passe magnético, o passe de cura, claro, como tem uma passagem do Evangelho antes, é bom as pessoas virem para assistir aquela palestra de 10, 15 minutos, né? Trazer sua água, depois vão tomar o seu passe. Os médiuns que dão o passe estão lá, servindo, como a palavra diz, médium, de meio para os espíritos curadores, inspirados, mandados por Eurípides Barçanufo e sua equipe para curar as doenças. Porque alguns se curam e outros não. Porque alguns de nós escolhemos ao encarnar certos sofrimentos. Claro, vou pegar uma coisa assim bem pesada, como por exemplo um Alzheimer, como por exemplo câncer, né? Uma doença assim. Como o Rodrigo, aquele grandão que vem às vezes fazer palestras, né? Parecido contigo. Ele vem fazer as palestras e ele diz assim, aí eles vêm e dizem assim, eu quero pagar todos os meus pecados, eu quero encarnar naquela família difícil, eu quero encontrar pessoas que vão querer me levar para um mau caminho, mas eu quero resolver tudo. Chega aqui, primeira coisa, esquece. Porque Deus é Pai e não faz a gente carregar aquele peso de todos os erros que a gente já cometeu ao longo de todas as existências. E aí o que acontece? A tentação leva de novo para o mau caminho. Então, por isso, algumas das nossas doenças a gente não consegue curar em uma existência. Mas,
Por que ficamos doentes? Porque nós temos que curar o nosso perispírito, né? Ao estudar, a gente aprende que são 7 corpos que a gente tem. Mas quando a gente está aqui, assim, estudando, escutando uma palestra, lendo a Bíblia, lendo o Evangelho, a gente sabe que tem o corpo físico, esse, que dura um tempo e depois acaba, e temos a nossa alma, o nosso espírito. Entre os dois, ligando os dois, temos o chamado perispírito, né? Temos o perispírito. Tem outras denominações também. Então, são 3. O material, o físico, o puramente espiritual e, entre eles, o perispírito. No perispírito ficam inscritas todas as nossas obras. O que fazemos de bom, o que deixamos de fazer. Eu sempre acho que a gente não faz tanto erro como deixa de fazer o bem. As omissões, né? Então, no nosso perispírito vai ter uma manchinha assim, sem luz, né? Embaçada, né? Quem já foram fotografados, inclusive, é o Kirlian que chama, né? Aquela fotografia que tiram da aura da pessoa, ali dá para ver as cores. Quanto mais vibrante a cor, mais aquela pessoa, aquele ser se aprimorou. Quanto mais esmaecida a cor, sem brilho, aspecto meio sujo, mais coisa tem para acertar. Né? Então, só como sempre acabo me afastando um pouco, mas tem tudo a ver com a nossa fé. Né? A gente tem que acreditar que a gente pode melhorar. Quantas vezes, o meu testemunho, como algumas religiões falam testemunho, eu acho isso muito bonito, o testemunho é quantas vezes nessa minha vida, quase 80 anos, 76, eu já estou mais para 80 que para 70, né? Então, eu digo assim, quantas vezes eu pensei, não adianta, eu não consigo vencer tal ou tal defeito. Não consigo. Vou desistir? Não posso desistir. Por quê? Daí, agora os filhos estão criados, cada um tem celular, cada um... Tá. O que acontece? Aparece um chihuahua, apareceu um Miguel para ficar conosco, mesmo a mãe sendo livre e tal. Tem a Josi e o Jane junto, mas eu e o Júlio não podemos desistir. Então não dá para desistir. Cada um de nós tem que achar um objetivo pelo qual quer viver e quer se melhorar. Vamos cair muitas vezes, né? Vamos fazer os mesmos erros, vamos brigar. Eu não sou muito de brigar, mas porque é difícil a gente se vencer. O orgulho, né? A soberba, aquela coisa que a gente aprendeu, pelo menos na minha família, acho que a maioria que já passou dos 60, está chegando, era aquela coisa, não levar desaforo para casa. Então, meu pai dizia isso. Essa família, dizia o sobrenome da família, não leva desaforo para casa. O que aconteceu? Alguns momentos até que foi bom, né? A gente ter energia, ter orgulho daquilo que é, né? Outras vezes aquilo deu uma confusão, né? E principalmente uma confusão anterior, né? Porque a gente diz, puxa, se eu tivesse aguentado aquele desaforo, aquele desrespeito e tal, tivesse guiado de maneira diferente, eu teria vencido mais um degrauzinho, talvez, na nossa escada da evolução, né? Então não deixa de ter a ver com a fé, porque a fé transporta as montanhas, que montanhas? Das dificuldades, da raiva, da dificuldade, principalmente de convivência dentro do nosso lar, dentro da comunidade, no emprego, né, no trabalho da pessoa, mesmo no centro espírita, porque não tenha a ilusão que no centro espírita nunca tenha alguma desavença. As pessoas pensam diferente, né? Nós somos indivíduos, então são pequenas coisas que a gente tem que vencer. Isso também exige fé, porque às vezes tu olha para a pessoa e meu santo não usou muito bem o poder. Não acontece, né? A gente tem que vencer na casa espírita, na igreja, onde for.
mesmo na sociedade, mesmo para quem não acreditasse na religião, tem que vencer para se tornar uma pessoa melhor. Puxa, como o tempo passa. Para isso eu também separei umas... Aqui tem um caderninho que eu já fiz bastante palestrinhas, só que eu tenho vários, só que eu gosto sempre... Bom, hoje eu acho que é importante falar isso. Aí eu pego aquelas antigas, de uma reformada, às vezes pego inteira. E nesses dias fui na Marambaia, como falei totalmente outra coisa. Hoje estou cuidando um pouquinho para não pular tanto fora. Mas eu acho que é importante a gente se entender, né? Falar bonito é bonito. Mas não adianta só falar bonito e a gente não se entender, porque o nosso linguajar é diferente. Tem pessoas que leem muito, tem pessoas que não lêem. Agora vem o chão de ouro. A religião deve nos levar, os adeptos do Espiritismo também, ao entendimento da vida interior de cada indivíduo, sua melhoria e o encontro do eu superior. O que é o eu superior? É Deus dentro de mim, né? Quanto mais eu vou ficando uma pessoa melhor, mais luminoso fica o meu perispírito, mais fácil eu entrar em harmonia com Deus. A religião deve nos levar à autossuperação e não à autoflagelação. Eu falei, pô, quantas vezes eu vou desistir porque eu não consigo me vencer, eu não consigo me dominar. Eu digo eu, mas eu tenho certeza que muitos de nós já pensamos assim, né? Então isso é uma autoflagelação, não leva a nada, só dá uma depressão. Em nome da crença religiosa, ouvimos falar da Inquisição, morte dos infiéis, a briga agora entre palestinos e judeus, né? Os mais fortes, as nações mais fortes, querendo oprimir os mais fracos, tem muito a ver com religião. Muito a ver com religião. Saber a fé, quando temos a fé raciocinada ou racional, é quando a gente sabe por que acredita. Essa é uma das funções do Espiritismo. Por que eu acredito? É o sentimento e o aspecto moral. Tem que entender naquilo que cremos. Então, as palestrinhas que a gente faz aqui é mais assim para a gente discutir algum ponto do Evangelho, né? Ninguém vem aqui para dar uma lição nos outros. A primeira lição é para a gente mesmo, né? A modificação da nossa concepção de crença religiosa para sairmos dessa perturbação que nos torna inimigos de nossos irmãos. Fulano é crente, fulano é umbandista, cigano é católico, é adorador de hóstia. Eu já ouvi dizer isso, comedores de hóstias. Gente, tem que ter o maior respeito na crença das pessoas. Eu até hoje me emociono quando entro numa igreja. É lindíssimo, né? Sim, como gosto de vez em quando entrar numa igreja evangélica, agora faz um tempo que não vou, já fui em terreiro, tudo é bonito conquanto se procure a religação com Deus. Temos que refletir sobre os valores reais da vida, começando pela nossa casa, aí a coisa velha, né? Nosso lar, como respeito, tolerância, indulgência, reconhecer que toda pessoa tem suas próprias características e potencialidades, para dizer, nem todos da minha família vão fazer tão bem como eu faria. A Josi fala, aquela Josi sentada risonha ali, ela fala assim, eu pedi, em geral, responder, para tal pessoa fazer isso. Eu sei que eu faria melhor, mas eu vou deixar outra pessoa fazer. Então, a gente tem que, e eu admiro isso, eu conhecendo ela como ela é, exigente consigo mesma, eu sei que talvez muitas coisas faria melhor, mas tem que ter a humildade de saber que o outro faz de uma maneira que para ele é a melhor. Então tem que respeitar isso. Aí, que nem hoje a Josiane estava lá em casa, a senhora que ajuda para fazer a limpeza, que limpa também o centrinho aqui. Eu fiquei olhando de como ela pode ser tão
Assim, eu pensando tão querida, tão boa, sempre sorrindo, né? E fazendo as coisas, limpando, perguntando, para um pouquinho, ri com aquele gosto, né? Brinca com a cachorra, brinca com o Miguel. Isso é uma pessoa boa, não importa que religião tenha, né? Então, é muito bonito olhar as outras pessoas, como eu acho bonito, pessoas aqui que vêm, que tu vê, que estudam, que nem o pessoal que vem na Semana Espírita, o Rodolfo, e como é que chama, outro Cristiano, são pessoas que leem, que estudam e conseguem se fazer entender e nos respeitam. Então, o Cristiano aqui parado, falando de, tu vê que ele estuda muito, sabe muito, está lá outros dias distribuindo pão para os pobrezinhos, mentores, trabalhando, conversando com os viciados, drogados, assim, e são exemplos para a gente. Como são exemplos os médiuns da quarta-feira de manhã que dão os passos. Eu acho primoroso, eu acho. Então, a serviço de Deus, com certeza. Né? Por isso a importância de cultivarmos o respeito à crença dos nossos irmãos dentro do nosso lar. Porque alguns meses na família, não, eu não vou lá caçar fantasminha, já me disseram. Como chamam os católicos de comedor de hóstia, que eu já ouvi, né? Não é uma acusação, mas eu ouvi essa coisa horrorosa. Já me disseram, vai caçar fantasminha? Gente, que é isso que eu vinha para casa espírita? Claro que foi meio na brincadeira também. Né? Sabemos que graças ao Evangelho de Jesus, que não devemos julgar nossos irmãos, mas aceitá-los dentro de suas características. E agora, para dar uma castigadinha, principalmente em mim, escolhi umas frasezinhas. O Haroldo Dutra Dias, eu acho que muita gente já ouviu falar, né? É interessante ouvir no YouTube. Ele fundou agora uma universidade em Minas, mas ele continua simples, né? Ele fala, eu consigo entender, quer dizer, ele é um mestre, né, em neurolinguística e coisas, mas ele continua falando simples, muito legal. Então ele diz que fé tem a ver com entrega. Jesus nos ensinou a entregarmos nossa vida ao autor da vida, que é Deus Pai. Façamos nossa parte em nossa vida e confiemos que Deus faz a sua. Deus faz sempre a sua parte. A fé nos traz serenidade, que passamos a emitir energias que são bálsamos. Como eu disse antes, quando a gente vem vindo para o centro espírita, aquela luz que emana uma energia e faz os espíritos sofredores virem com a gente, mesmo que a gente não os veja. E os maus, entre aspas, ignorantes, eu diria, eles não conseguem entrar, eles ficam na porta. Isso foi André Luiz, que escreveu, o Chico mesmo falava que eles ficam na porta. A gente vem aqui, reza, pega água fluídica, come um passe e tal. Depende de mim se na saída eu vou levá-los de novo para junto de mim. Né? Se a gente faz aquele propósito, acredita e quer se melhorar, eles não têm acesso a gente. E mesmo que por um tempinho eles vão conosco, se a gente insistir em vir, insistir em fazer a leitura do Evangelho em casa, e cada um de nós procurar se melhorar, eles vão se afastando porque não vai ter sintonia. É como ligar um rádio e não existe a estação de rádio. Ou existe a estação de rádio, mas ninguém liga o rádio. Então, assim também. Existem os maus espíritos? Sim, existem. Mas se a gente não sintonizar com eles, eles se afastam. Por último, assuma as passadas do seu caminho. Cada um tem seu caminho. Sua peregrinação pela terra. Mas entregue as rédeas a Deus. Confiar em Deus. Ter fé em Deus. Saber que Ele nos colocou neste planeta, que é governado por Jesus, né? Nosso governador, foi Deus nos colocou aqui porque o nosso perispírito, quer dizer, aquela parte, aquele corpo que liga o meu corpo físico, a minha alma, ao meu espírito imortal, foi Deus que o colocou e eu vou cair,
Eu vou cair na família que eu preciso, no grupo que eu preciso e no planeta que eu preciso. Então, algumas pessoas que sofrem muito dizem, eu não quero voltar para a Terra, eu não quero voltar para esse planeta. Eu vi muita ingratidão, eu vi muita injustiça, eu não quero voltar para cá. Mas se tu veio para cá, tu não é melhor que os outros. Talvez tu tenha tido mais oportunidades. Na tua família, tu foi um foco de luz. Na tua família, tu fez o máximo que tu podia. Às vezes, tu mesmo não te enxerga como um ponto de luz. Mas enquanto tu soma, enquanto tu faz a família se reunir, tu é um foco de luz. Né? Então, a gente cumpre sua missão. Espero não ter cansado vocês mais. E encerramos, então, pedindo a bênção a Jesus, Nossa Senhora, que possamos, na semana que vem, estarmos aqui, sempre saudáveis, e se não saudáveis, melhorando um pouco. Que assim seja. Todos vamos para a irradiação para os lares, que você se concentre e envie o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Cada um pode colocar seus pés apoiados no chão. A gente pede para colocar as mãos sobre os joelhos, é para a energia que vem do mundo astral, do mundo espiritual, possa fluir pelo nosso corpo. Né? Lembrando que vai fluir pelo corpo perispiritual e depois vai baixar para o nosso corpo físico, para termos uma vida mais profícua, uma vida melhor, uma vida que faça bem a nós e aos outros. Nesse momento, então, pedimos o auxílio de Nossa Mãe Santíssima Maria, que nos acolhe sob o seu manto, juntamente com aqueles espíritos que se agregam a ela, trabalham com ela, e também pedimos ajuda de Eurípides Barçanufo e todos aqueles espíritos que nesta casa vieram para trabalhar. Pedimos permissão para nos retirarmos em espírito para a nossa casa. Casa de cada um. Mentalize sua casa, a cozinha principalmente, os quartos, a sala, os cômodos que tiver. Passando pelo banheiro com uma atenção especial para as doenças que possam estar ocorrendo na nossa casa e pedir que assim como a gente faz a sua higiene, também essas doenças, esses miasmas que a gente chama, as energias negativas, possam ser retiradas pelos nossos irmãos de cura, de caridade. Lembrando que o nosso anjo da guarda se faz presente em toda essa ação dos espíritos superiores, espíritos de caridade. Maria Santíssima, pedimos então que levem as energias negativas para o mundo astral e lá, sob as suas bênçãos, sob o seu amor, elas possam ser transformadas em energias positivas, que tomam as cores do nosso sol. As cores do arco-íris são as cores resplandecentes que iluminam o nosso planeta. Podemos imaginar a aurora boreal, como dizem nós, já vimos em filmes, é assim mais ou menos que se projetam as energias depois que nossas tristezas, nossas brigas, nossa falta de caridade, indulgência são levadas para o mundo astral, escuras, sem luz, sem luminosidade, são levadas e transformadas nessa beleza do arco-íris ou da aurora boreal e se espalham sobre a nossa casa. Podemos, nesse momento, mentalizá-las em forma de saúde, de paz, de alegrias, de muita benevolência, muitas coisas boas que a gente fala, os outros, que nunca mais haja maledicência dentro do nosso lar. Podemos também expandir essas energias positivas sobre os nossos animais de estimação, sobre as nossas plantas, sobre as nossas ervas medicinais, e cada um pode mentalizar agora aquilo para o qual acha que precisa mais energia positiva. E assim, sabendo que esses espíritos
bondosos trabalham com a velocidade da luz ou mais velozes ainda. Vamos ter fé, vamos acreditar que as nossas dificuldades podem ser transformadas em mais um passinho que a gente está dando na escala da evolução. Pedimos, antes de terminar, pelos nossos irmãos em desespero, pelos nossos irmãos que já se suicidaram ou pensam em se suicidar por não suportarem mais a tristeza que é a sua vida. Vamos que eles possam, nesse momento, serem tocados por seu anjo da guarda e resolver entender que esta vida é um dom, que essa vida ela pode ser melhor se nós acreditarmos. Que todos tenham a